Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico agropecuária da Coopera e técnico de campo do projeto Bahia Produtiva, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre consórcio de culturas, especificamente voltado para a cadeia da mandioca. Quais são os tipos de consórcios, o que é que veio antes de consórcio, né? Consórcio de cultura, falar um pouquinho sobre o monocultivo, o policultivo e consórcio de culturas, tá bom? Então assim, pessoal, iremos também tratar um pouquinho sobre os benefícios que nos trazem um consórcio de culturas, qual o melhor arranjo para o cultivo da mandioca. O melhor arranjo, quando a gente fala, é a questão do melhor espaçamento entre uma cultura e outra dentro de um consórcio. Então, assim, para muitos, para muitos produtores, esse tema, consórcio de culturas, é chover no molhado. Mas mas o que é consórcio de culturas, né? Assim, antes de falarmos do significado do termo consórcio de cultura, vamos entender primeiro uma simples palavrinha chamada monocultivo. Tá, pessoal? Então, assim, o monocultivo é o plantio de uma única variedade ou cultivar dentro de uma área que nos pode nos trazer vantagens e pode nos trazer desvantagens. Entre as desvantagens do monocultivo está o impacto ambiental, uso de insumos cada vez maior, porque a planta vai necessitando de mais insumos a cada ano, uso de mão de obra em maior quantidade, o monocultivo ainda nos trazem o desequilíbrio ecológico e perda de biodiversidade. Tem a perda de nutrientes do solo, justamente porque o monocultivo ele nos obriga, como eu já citei, a usar bastantes insumos, principalmente insumos minerais ou químicos, tá? Mas também, pessoal, o monocultivo tem suas vantagens. A gente também não pode só falar das coisas ruins, também devemos falar das coisas boas que trazem o monocultivo. A depender da cultivar, tá? Porque assim, a maioria dos monocultivos hoje que a gente vê são grandes áreas extensas na área de silvicultura, e também temos grandes áreas extensas agora, um grande desenvolvimento na área agrícola, questão de plantios de milhos, plantios de soja, nas mesmas áreas há anos e anos. Então isso é considerado monocultivo. Tá? A depender, assim, e uma das vantagens a depender do cultivo, como eu já estava falando, é a produção em menor tempo, a depender da cultivar que a gente vai implantar. Tem a questão de manutenção de ciclo de pragas e doenças, que o monocultivo nos dá essa liberdade. Uso facilitado de produtos fitossanitários, tá? E o monocultivo em grande escala é praticado ou realizado por grandes produtores, né? Por grandes áreas extensas. Então, muitas das vezes, o pequeno agricultor faz o monocultivo, por exemplo, o pequeno agricultor ele pode fazer o monocultivo em pequena área, em áreas que ele planta mandioca ano a ano, naquela mesma área, mas sabendo ele que plantio de mandioca, quando é feito, por exemplo, 2 anos seguidos na mesma área, a partir do terceiro ano, se não haver uma rotação, um melhoramento no solo aí, esse rendimento de raiz vai vir ser a prejudicado e a diminuir, chegando vai ser prejudicado, chegando até a redução drástica das raízes em questão de tamanho e peso. Tá? E assim, falamos do monocultivo e também tem o policultivo. O policultivo, pessoal, é o conjunto de várias cultivares agrícolas em uma única área. Essa prática é utilizada basicamente por olericultores, mas também é utilizada por agricultores familiares. E assim, essa técnica nos traz grandes benefícios, a técnica de policultivo, que são, no policultivo nós temos de benefício rotação de terras,
uso de adubos orgânicos, a utilização de variedades e cultivares crioulas, porque dentro do policultivo é interessante se adotar o cultivo de variedades crioulas, dando preferências àquelas que a gente tem de grande tradição na nossa região. Tem a conservação de alimentos, pois traz maior diversidade na produção, e isso tudo vai aumentar a nossa segurança alimentar, tanto para mim, ou para nós que consumimos, como também para quem é o produto final, o consumidor final. Tem a integração, né? Dentro do policultivo nós ainda podemos fazer a integração cultivo, criação de animais, que também é permitido dentro do policultivo. E essa técnica, pessoal, essa técnica de policultivo, ela requer um nível de especialização elevado, uso eficiente de máquinas e mão de obra especializada. Porque quando eu falo requerer especialização elevada, significa que dentro do policultivo nós devemos saber que tipo de cultivar nós vamos introduzir ali, quais os benefícios que ela vai nos trazer e como cultivar ela, porque nem toda espécie ou cultivar agrícola que a gente for cultivar ali dentro da área, ela vai combinar com a que já está existente. Por exemplo, como nós estamos trazendo a cultura da mandioca, o cultivo da mandioca, nós devemos, por exemplo, dentro do mesmo espaço, sendo um cultivo, um sistema de policultivo, nós podemos, dentro do mesmo espaço, introduzir mandioca, sendo o produto principal, amendoim, melancia, tudo dentro da mesma área. Por isso que requer um nível de especialização de técnicas elevado. Qual é que vai introduzir primeiro depois da mandioca, já que ela é de crescimento lento? É a nossa cultura principal, então nós devemos saber qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta cultura a ser introduzida. Tá? Mas assim, pessoal, como o foco dessa videoaula é consórcio de culturas, consórcio de culturas, pessoal, é uma técnica de conservação de solo e água, que visa o aproveitamento maior e a longo prazo, tanto do solo como dos seus recursos naturais. Consiste também na implantação de cultivares uma pertinho da outra. Ou seja, isso para pequenos agricultores, principalmente os agricultores familiares, né? Os beneficiários do projeto Bahia Produtiva, que não detêm de grandes áreas extensas de terra, são pequenos agricultores. Realmente, o consórcio de culturas é essencial. E a gente saber realizar esse tipo de consórcio é de suma importância justamente para não haver a competição exagerada por esses nutrientes, por insumo, questão de adubação, por nutrientes, água, sol. Né? Então, nós devemos saber fazer esse consórcio corretamente e seus sistemas de espaçamento de cada cultura. O consórcio é uma técnica utilizada como eu falei, por agricultores familiares. Então, pessoal, quando adotamos essa técnica de consórcio de culturas, temos que ter em mente que a cultura principal, nesse caso, é a mandiocultura, é a mandioca. Tá? Então, qualquer outra cultivar a ser implantado na mesma área vai ser considerada como secundária. Exemplo disso, o plantio de mandioca já estabelecido, com milho, com feijão, com uma leguminosa que a gente pode trazer de exemplo é o feijão calpi, o plantio de feijão, né? Então, quando implantado na mesma área e corretamente, então isso vai nos trazer benefícios gigantescos para a nossa cultura principal, a mandioca. Então, pessoal, o consórcio de cultura nos trazem grandes vantagens, tá? Quais são essas vantagens? Maior aproveitamento da área, menor ataque de doenças e pragas, a gente vai ter uma maior conservação do solo e da água, tá? Então, maior rendimento de raízes,
de mandioca, principalmente em plantios de fileira dupla, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, redução de custos de mão de obra, introdução de matéria orgânica no solo, maior diversidade de material ou de cultivares dentro da mesma área, tá? Facilidade de inspeção do cultivo, especialmente no controle de insetos, de outros predadores. Redução na emissão de plantas daninhas, que é um grande entrave, principalmente para os produtores de mandioca, erva daninha, né? Nós temos que fazer um manejo, que a gente chama de o manejo integrado de ervas daninhas, fazer uma rotação dentro do sistema dentro do manejo de ervas daninhas. Nós devemos fazer uma rotação entre roçada e capina, justamente para facilitar o desenvolvimento da raiz, como também para reduzir custos de mão de obra, tá? Então, assim, e por último, o aumento da renda capital através das vendas das raízes, né? Porque, assim, o consórcio de cultura vai favorecer o aumento dessas raízes, o rendimento dessas raízes. Então, assim, mas, como falamos anteriormente, quando adotamos o plantio consorciado, temos que levar em consideração o espaçamento ou o arranjo a ser adotado para cada tipo de consórcio. Não é só chegar, tenho lá minha cultura principal, a mandioca já estabelecida, e eu vou chegar, vou plantar o milho, a semente de milho, vou cultivar a semente de milho, vou cultivar a semente de feijão de qualquer maneira. Nós devemos ter ciência que cada cultura ela requer um espaçamento. E quando ela é consorciada com outra cultura, então ela requer um espaçamento diversificado, diferente. Tá? Então, assim, um exemplo claro disso, como nós já estamos citando, é o consórcio entre milho e mandioca. Quando esse espaçamento, esse cultivo, melhor dizendo, esse cultivo é feito em fileira simples, quando a mandioca é cultivada em fileira simples. O que é fileira simples, pessoal? Fileira simples é aquele cultivo tradicional, que ele já detém um espaçamento que o agricultor já faz. Um exemplo disso é você adotar 1 metro por 80 centímetros entre uma planta e outra. Isso se chama-se fileira simples. Então, assim, quando já está nesse sistema, o espaçamento que nós devemos adotar para o milho é o seguinte: a cada 3 ou 4 linhas, a depender, devemos introduzir uma de milho. E entre uma planta e outra de milho, esse espaçamento vai ser de quanto? De 25 a 30 centímetros. Tá, pessoal? Porque o milho também ele requer o processo de vegetação, de crescimento, adubação. Então, esse espaçamento é o melhor. Tá? Então, assim, isso vai favorecer, como já falei, isso vai favorecer também, pessoal, o desenvolvimento das raízes da mandioca. Porque, assim, esse espaçamento vai favorecer o desenvolvimento das raízes, porque nós também devemos adubar o milho. Então, as raízes vão se favorecer dessa adubação. Além disso tudo, depois que a gente colhe o nosso milho, o solo também vai se favorecer das palhas. Então nós vamos estar fazendo uma adubação 2 vezes na mesma área. Isso para quem cultiva a mandioca, para quem sobrevive, né, da mandiocultura, da atividade de mandiocultura, isso é essencial. Como já falamos, a mandioca é uma cultura de ciclo lento. Então, ela vai se estabelecer e crescer a depender do nosso solo, né? O desenvolvimento das raízes a depender do nosso solo, da faixa de fertilização que está no nosso solo. Se nosso solo está bem nutrido, significa que nosso desenvolvimento de raízes também vai ser bom, né? Também podemos dentro do sistema de fileira simples, também podemos fazer o consórcio com feijão. Tá? Então, assim, eu estou falando os consórcios que mais o produtor faz, né? Que é o milho, que é o feijão. E quando nós fazemos esse consórcio com feijão, nós devemos adotar os seguintes espaçamento ou arranjo. Vamos continuar com convencional de mandioca, de 1 por 60.
E já o de feijão, nós podemos fazer o seguinte: o convencional que todo produtor faz, planta, né, atrás, considerado a bunda, né, ali na cova, atrás da cova da mandioca ali, cultiva, semeia ali o caroço do feijão, ou então ele pode adotar entre uma linha e outra entre uma linha e outra de mandioca, ele pode adotar o espaçamento de 40 centímetros de uma planta para outra a semear de feijão, tá? E o feijão, pessoal, quando nós adotamos o consórcio de feijão e mandioca, o feijão vai ajudar a recuperar o solo, lembrando que também o feijão é da família, também é uma leguminosa. Então isso vai favorecer introdução de nutrientes no solo através de suas raízes, tá? Além disso tudo, baixa competição por nutrientes, por sol, por água. Então, isso tudo vai favorecer o desenvolvimento das raízes da mandioca. Então, pessoal, isso é quando adotamos o sistema de fileira simples. Mas quando nós adotamos o sistema de fileira dupla, como podemos proceder? Tá? Então, assim, lembrando que o sistema de fileira simples é o convencional, que todo produtor já faz. Mas e o sistema de fileira dupla? Tá? Então, assim, o sistema de fileira dupla, pessoal, é quando é plantado 2 linhas de mandioca no seguinte espaçamento. A gente pode plantar uma linha de mandioca entre uma planta e outra, a primeira linha entre uma planta e outra 60 centímetros, aí nós deixamos mais 60 centímetros entre uma linha e outra, e entre uma planta e outra mais 60 centímetros. Então, vão ser 2 linhas de 60 por 60. E depois, para nós plantarmos a outra linha, nós vamos dar um espaçamento de 2 metros e mais 2 linhas de 60 por 60 ou 80 por 80, a depender do gosto do produtor. E como a cada fileira dupla de mandioca, naquele espaço de 2 metros, nós podemos cultivar qualquer outra cultura, como o amendoim, o milho, feijão calpi, o melancia, várias outras. Hortaliças, nós também podemos plantar hortaliças ali. Então, assim, pessoal, nesse sistema de fileira dupla, nós obtemos várias vantagens, como aumento no rendimento de raízes. Esse aumento, pessoal, uma curiosidade, esse aumento chega a ser superior ao fileira simples em 32%. Então, isso para quem cultiva mandioca e principalmente aquelas variedades mansas, né, que, por exemplo, o aipim, isso em rendimento de raízes é essencial, tá? Então, assim, nós temos a redução na quantidade de fertilizantes, redução no número de capinas, quando nós obtemos o sistema de fileira duplas, tá? E entre outros, tá? Maior manutenção de pragas, vai ser, como se ter redução de uso de quantidade de fertilizantes, porque nós iremos adubar tudo de uma vez só. Então, assim, pessoal, quando nós obtemos, né, ou quando nós fazemos o sistema de fileira dupla, esse rendimento de raízes é essencial. E esse consórcio, como nós estamos introduzindo culturas de ciclo rápido, como é o feijão, o amendoim, o milho, a própria melancia, são culturas de ciclo rápido, então nós vamos ter uma grande vantagem, que é a incorporação de matéria orgânica no solo, já que nossos solos são pobres de fósforo, são pobres muitas vezes de nutrientes, pois a maioria, alguns produtores só pensam em plantar e tirar do solo e não pensam em reposição. Então, quando nós fazemos a obtenção por cultivo de fileira dupla ou simples, que nós fazemos o consórcio de culturas, isso vai alavancar, vai trazer muito mais benefícios, principalmente a longo prazo, para as nossas terras cultiváveis, né? Bom, pessoal, o objetivo dessa aula era elevar o conhecimento de muitos com relação ao consórcio de culturas, tá? E assim, como eu falei,
pode ser um chover no molhado, mas trazer mais informações, saber diferenciar o que é um monocultivo, o que é um policultivo, o que é um consórcio de culturas, isso é essencial. Justamente para o produtor saber introduzir, saber saber que tipo de espaçamento adotar, depender da cultivar, saber também que eu estou cultivando, que eu estou plantando minhas culturas de forma natural, trazendo muitos benefícios para minha alimentação, tanto para mim que sou proprietário como para o meu consumidor. Então isso é essencial para nossa principalmente para a nossa segurança alimentar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.